O preço pela falta de humildade. Quem é o galã de novelas acusado de violência doméstica e dependente de drogas pesadas? Quando é que você começou a notar que você começou a se tornar violento? E por que a demora para buscar ajuda? A gente vai deixando até a hora que você tropeça no problema porque você está evitando olhar para ele. Nas ruas, descobrimos as vergonhas que as pessoas já passaram em relacionamentos. Maria, me fala uma coisa, qual foi a maior vergonha ou humilhação que você já passou na sua vida amorosa? Fica até sem graça de falar. E ainda, a história surpreendente da mulher que acordou dentro de uma lixeira. Quando eu estava naquela lixeira, aquilo me envergonhou demais. É agora, na Escola do Amor. Sabe aqueles dias em que a gente se sente um lixo? Já aconteceu com você? Tipo acordar humilhado em um lugar tão errado que você pensa até que a vida não tem mais jeito? Você tem razão. Viver no meio do lixo não é legal pra ninguém, né? Mas tem gente que se afunda assim no lixo, colecionando erros, decepções. Preferem, assim, escolhas erradas, amizades que não trazem nada, trocam até relacionamentos por excessos, baladas e tudo que é de ruim. Agora vem cá, você não tinha que estar assim, não? Peraí. Agora sim. E esse aqui é seu. Ah, eu tinha esquecido. Vamos falar a verdade? Ter humildade para enxergar os erros é uma tarefa bem difícil, não? É quase como encontrar uma agulha aqui nesta lixeira. É mesmo? As pessoas só se dão conta de que erraram depois de ter se dado muito mal. Como acontece com aqueles casais de famosos, celebridades. Você vê um dia eles com tudo de bom no casal, né? Rede social, parece que, ó, amor eterno. E de repente, assim, ó, do nada, separação. No começo deste ano, a cantora Jessica Simpson se separou de Eric Johnson. Os dois eram casados há 14 anos e têm 3 filhos. Há menos de 2 anos, o casamento deles parecia firme e forte. Tanto que ela fez uma declaração em uma revista assim, ó. Um amor verdadeiro nunca fará você questionar a si mesmo ou o que é real. Graças à minha incrível alma gêmea, sou capaz de amar apaixonadamente e sem medo de ser magoada. Pena que tanto amor verdadeiro tenha acabado em divórcio, hein? Mas o maior motivo de separações ainda é por infidelidade. Vamos combinar, traição sempre é motivo de humilhação. Quem é mais falcatrua? Você, lógico. Quem de falcatrua? Quem? Você não tem vergonha com a cara, não. Os atores Mariana Bride e Rafael Cardoso se separaram há pouco mais de um ano, depois de 15 anos juntos e 2 filhos. Ela alegou que após perdoar inúmeras traições, se cansou de sofrer humilhações e abusos do marido. E tem mais. Mariana teve que pedir medida protetiva que impede Rafael de se aproximar da família e até da ex-sogra, que teria sido ameaçada pelo ator que invadiu a casa dela, destruiu seu carro, além de ofendê-la. Que papo mais fundo do poço, hein? Ou melhor, do lixo, né? Nem fala. É impressionante como as pessoas parecem que esquecem o significado da palavra humildade, né? Parece que a pessoa precisa se afundar mesmo, até o último fio de cabelo, para aí, depois de sofrer muito, fazer outros sofrerem, reconhecer que precisa de ajuda, né? No caso do ator, ele era viciado em álcool e drogas, o que complicou um pouco a situação. Um pouco não, muito. Veja um trechinho da entrevista que Rafael Cardoso deu ao Domingo Espetacular recentemente, falando sobre suas atitudes problemáticas. Eu nunca vou estar curado, porque não tem cura para a adição. E eu sei que se eu errar de novo, eu não vou mais ter outra oportunidade nessa terra aqui. Será que ele engoliu o orgulho e percebeu o tamanho da encrenca, ou será que ele viu que se escorregasse de novo, poderia ir direto para o lixo emocional? Você aí,
Já viveu ou vive algo parecido? Já se deixou levar por uma vida louca de baladas, álcool, drogas e chegou até a colocar o seu relacionamento em risco? Porque tem vezes que a vida joga lixo na pessoa, mas tem outras vezes em que a própria pessoa se joga, se atira no lixo. Você já pensou no meio da madrugada, depois de uma balada regada a álcool e outras coisas, a pessoa acabar acordando numa caçamba de lixo? Eu lembro que eu estava numa festa e briguei, né, com meu marido. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma caçamba de lixo. Eu passei de carro na frente da casa onde que a gente morava e encontrei ela lá, caída no chão, sentada, na verdade, na calçada. E a gente acabou discutindo feio. No momento ela pegou uma garrafa, quebrou no chão, veio pra cima de mim. Era normalmente eu humilhando ele, falava que ele não era capaz de cuidar de mim, que ele era um moleque, que sem mim ele não era nada. Eu não acreditava em mim. Minha vida era ser bandido. Eu nunca achava que eu poderia ser um pai, um marido. Quando eu estava naquela lixeira, aquilo me envergonhou demais. Do jeito que eu estava ali, eu só podia olhar para o céu, não tinha outro lugar para olhar. E você aí deve estar se perguntando, como uma pessoa chega a esse ponto de humilhação, hein? E se perguntando também, será que tem o que fazer para reaprender a se amar, a se cuidar, enfim, a recomeçar? Acorda, hein? Não é um bom negócio deixar tudo se acumular e a cheirar mal para só depois pensar em mudança. Então, se liga nessa dica. A humildade previne a humilhação. Humildade previne humilhação. Sim, com certeza. É preciso ser humilde para buscar ajuda, senão você acaba forçosamente sendo humilhado por causa de ter resistido buscar a ajuda. Mas, Renato, infelizmente, as pessoas não gostam dessa postura, né, de se humilhar, né, porque é como se elas estivessem se diminuindo diante de uma situação, de uma pessoa, e elas pensam assim, eu vou estar me desvalorizando. Então, eu não posso me humilhar, eu tenho que me defender, eu tenho que me justificar. Então, muitas pessoas se justificam. Por que elas estão fazendo aquilo? Por que elas cometeram aquele erro? Por que elas estão sendo assim? Elas justificam. Eu fiquei assim porque você, né? Ou porque ela, porque aquilo. Então, é muito mais fácil fazer assim. E a pessoa pensa assim, pô, pelo menos eu justifiquei o meu erro. Só que ninguém consegue, né, admiração com justificação. Quando você justifica o seu erro, tá, e daí? Né? E daí? Você errou comigo, você me machucou. Né? Então, muitos casais, infelizmente, porque se resistem essa palavra humildade, se humilhar, as pessoas se resistem a isso, eles acabam sofrendo muito mais no casamento. E aí, então, o sofrimento vai humilhando, vai envergonhando, até que a pessoa é quebrada e ela aceita que ela não vai ter mais um casamento e que a vida é assim e acabou, não é? Ou ela vai acabar na humilhação, finalmente buscando a ajuda que ela poderia ter buscado lá atrás, não é? Eu sei que muitas pessoas não conhecem a ajuda eficaz. Inclusive, eu queria até dar um recado de Cardoso para o ator Rafael Cardoso, que falou aí que ele acredita que nunca haverá cura para a sua adição, os seus vícios, não é? Eu coloco para você, Rafael, e se quem falou para você que não tem cura para os seus vícios estava errado? Considere isso. Aliás, enquanto você considera essa pergunta, daqui a pouco eu estou falando de Cardoso para Cardoso. Daqui a pouco você vai ouvir de Rafael para Rafael. Porque nós temos aqui o Rafael, nosso convidado de hoje, que viveu assim, juntamente com a sua esposa Ana, e que também achava que não tinha jeito, não tinha saída para os seus vícios. Mas ele acabou descobrindo, e quem falou para ele que não tinha jeito estava errado.
Então, você que está em uma situação assim também, você, aluno da Escola do Amor, que vive uma situação de vício, uma situação vexatória, uma situação que está levando você à humilhação, ao fundo do poço, e você quer ajuda, você está cansado da vergonha e da humilhação, você quer ajuda. Então, se você quiser, já a partir de agora, demonstrar essa humildade, esse querer, essa vontade de buscar ajuda, eu já deixo aí as nossas linhas abertas para você. Porque o primeiro passo é fazer uma ligação. O primeiro passo é dizer, eu estou aqui e eu preciso de ajuda. Os números estão aí à sua disposição, tanto a central do SOS Relacionamento da Escola do Amor, como o WhatsApp. Para você ligar e falar com alguém, você pode ligar para o 11 3573 3535. Se você preferir o WhatsApp, áudio ou texto, então é o 11 3573 3573. Nós vamos ouvir agora da psicóloga Carol Ovalle, que vai explicar por que as pessoas demoram tanto para procurar ajuda. Carol, por que tem tanta gente que demora para reconhecer o problema e também alguns que nem reconhecem que tem? Eu acho que hoje o principal problema são as distrações. A gente está sempre buscando estar feliz, sem entender que a vida realmente ela é feita de momentos bons e ruins. Se a gente tem um dia de 24 horas, a gente vai ter alguns momentos bons, alguns momentos mais difíceis e faz parte. O problema é que a gente está sempre distraído, então a gente não tem consciência de que a coisa está ruim, até chegar no momento que não dá para aguentar, aí a gente percebe. Reconhecer um problema, buscar ajuda, é diferente para o homem e para a mulher? Sim, eu brinco que os homens eles tiveram uma criação meio tapinha nas costas. Tá triste? Vai lá. Tá feliz? Vai lá. Não tinha essa cultura de conversar sobre as coisas. E a mulher ela já tem essa comunicação mais fácil. Ela às vezes tem uma amiga para conversar, ela conversa mais com os filhos. Foi uma função da mulher criar e educar dentro da casa. Então ela tem um pouco mais de facilidade de se comunicar. Então ela pode conversar com alguém, ela pode buscar ajuda mais abertamente. Jogar problema para debaixo do tapete, sujeira para debaixo do tapete, é cultural? É cultural, porque a gente vai vivendo uma rotina. A verdade é essa, a gente todos os dias acorda, vai trabalhar, faz suas coisas. Então a gente fala, depois eu resolvo isso. A gente vai procrastinando resolver, a gente vai deixando até a hora que você tropeça no problema, porque você está evitando olhar para ele. É difícil a gente falar, não, agora eu preciso resolver isso aqui, eu preciso tirar isso da minha frente que está me atrapalhando. O fato de querer parecer que sempre está tudo bem atrapalha? Com certeza, a gente vive hoje num mundo online. Então antes a gente se comparava com os nossos vizinhos, com os nossos coleguinhas, primos. Hoje a gente se compara com 8 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo fala, o mundo está meio caótico. Não é que está muito caótico, é porque a gente está só olhando o que está acontecendo. A gente não está vivendo aquilo, a gente não está vivenciando. Você vai pegar um prato, você vai tirar foto do prato. Você vai postar o prato, depois você vai comer o que está no prato. E você vai comer assistindo alguma coisa no Instagram. Então eu acho que a gente precisa estar mais presente no que a gente está fazendo. Nas coisas básicas do dia a dia, nas coisas simples mesmo. De que maneira esse fato de jogar a sujeira para debaixo do tapete afeta o outro? Quando a gente pensa num casal, num relacionamento, numa família, qualquer relação a gente fala que é complexa porque são 2 histórias, 3 histórias, 4, todas nós temos uma vivência. Então quando a gente entra numa relação, a gente traz essa vivência como uma mochila. Às vezes a gente precisa trabalhar o nosso pessoal. Como eu falei, a gente traz uma bagagem para a relação, para o relacionamento, ninguém chega zerado. Então, às vezes, as minhas dores, de repente, da relação que eu tive na casa que eu fui criada, etc., eu respingo no meu marido, no meu relacionamento. Então, às vezes, o problema é do casal, porque você convive com uma pessoa que está machucada, mas é um problema que essa pessoa tem que resolver sozinha, no seu íntimo, nas suas questões, na sua própria terapia, porque a gente vai se apoiar no outro, isso é fatal. E às vezes não é a questão do outro, mas de repente uma coisa que o outro faz me remete àquela situação que eu vivi lá atrás e que ainda me dói, enfim. Todos nós precisamos melhorar para aquilo dar certo. Só que quando a gente vai adiando, chega um ponto que a gente já não vê mais esperança. Já ficou tão ruim, já ficou tão desgastado que eu nem consigo imaginar que dá para resolver, ou eu fazer um pouco a mais, a gente vai conseguir se conectar de volta. Eu sempre acho que tem solução, mas os dois precisam querer muito que dê certo. É querer e ter as ferramentas para fazê-lo, né? Muitas pessoas querem,
Mas alguns não acreditam que tem jeito e outros não sabem, não têm o conhecimento de como consertar, como refazer a sua vida, o seu eu, começar do zero, eliminar maus hábitos. Então, por isso é preciso ter a humildade para buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento e não simplesmente se descartar ou repetir o que ouviu, como muitos ouvem dizer, não tem mais jeito, isso aí é assim mesmo, nasceu assim, vai morrer assim, fez uma vez, vai fazer de novo, não tem jeito, as pessoas não mudam. A gente cansou de ouvir isso, né, de pessoas falando assim, eu já lutei muito pelo meu relacionamento, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo, né, muitas mulheres falam assim, eu já fiz tudo pelo meu relacionamento. E aí quando você vai perguntar tudo, que tudo é esse? Não, eu falei com ele, eu briguei com ele, eu me separei dele, eu... Dei gelo, eu mudei, né? Eu expus na rede social. Eu falei com a família dele, né? Assim, as pessoas, elas pensam que isso aí é fazer tudo pelo relacionamento. Enquanto que, na verdade, fazer tudo pelo relacionamento é você, peraí, tudo que eu fiz não está dando certo, então eu vou buscar ajuda, porque tem alguma coisa que eu não sei fazer, que eu não estou sabendo fazer, eu preciso entender, eu preciso aprender. Então tudo é você ir lá e buscar. Eu nunca me esqueço, Renato, de uma vez que você falou isso para mim, né? Porque eu estava assim, foi no início do programa da Escola do Amor e eu sempre tinha muita dificuldade de falar, né? E um dia a gente foi embora do estúdio e eu estava muito chateada porque eu tinha errado muito, né, no programa. E você falou para mim uma coisa que me libertou. Por que você não para de uma vez de murmurar e faz fono? Faz fono! Resolve esse problema, né? Quer dizer, é tão simples, mas eu estava ali, puxa, eu não consigo, eu não sei o tempo, Faz fono, vai aprender a falar. Quando a gente fala, eu já fiz tudo, né, sobre esse relacionamento, na verdade, isso nunca pode ser verdade, porque ninguém nunca já fez tudo que há para ser feito sobre um problema. A gente já fez tudo o que sabe, mas tudo que a gente sabe não é tudo que existe, não é? Então, você partindo da seguinte premissa, eu não sou o primeiro a ter esse problema. Pense comigo, você que está aí sofrendo no seu casamento, você tem que partir dessa premissa. Eu não sou a primeira pessoa a passar por um problema de relacionamento assim. Não sou o primeiro. O mundo tem milhares de anos de existência. Casamento começou desde Adão e Eva. É a instituição mais antiga que existe. Problema de casal é a coisa mais comum que existe. Como é que alguns casais que já passaram pelo que eu passei conseguiram superar? E por que eu não estou conseguindo? Parta dessa premissa. Ou seja, você não está conseguindo não é porque não tem solução. Você não está conseguindo é porque você não conhece a solução. Você não sabe o caminho para chegar lá. Mas você pode descobrir esse caminho. E é isso que nós estamos falando aqui. Então, se você buscar, você vai encontrar. Então, nós vamos mostrar daqui a pouquinho a história do casal Ana e Rafael que estão aqui. Eles vão mostrar aí o casal que realmente qualquer pessoa que conhecia os dois iria dizer, olha, esses dois não tem jeito, esses dois aí tem que buscar, um tem que mudar para o Polo Norte e outro para o Polo Sul, porque não tem jeito, não é? Como é que eles encontraram a solução? Vocês vão saber daqui a pouquinho aqui na Escola do Amor. Mas vamos primeiro às ruas, nós vamos perguntar qual foi a maior vergonha, o maior vexame que as pessoas já passaram na vida a dois. Preste atenção. Kevin, me fala uma coisa, qual foi a maior vergonha ou humilhação que você já passou na vida amorosa? Quando eu tinha, assim, meus 15 anos, eu acreditei numa menina, eu acho que a gente ficou, sei lá, por uns 2 dias, eu doido já querendo conhecer a mãe dela, querendo conhecer a família dela ali pra... um relacionamento, primeira namoradinha, quando eu fui ver, dia seguinte ela tava ficando com meu amigo. Eu fiquei... obviamente bem abalado, né? Porque, querendo ou não, foi a primeira namoradinha ali que a gente se ilude. Eu evitava ao máximo pra justamente não ter uma recaída, né? Porque coração de menino novo é
é fraco, né? Agora, depois disso, como que você lidou com as situações na vida amorosa? Eu acabei me fechando um pouco, que é algo ruim, né? Querendo ou não. Mas hoje eu encontrei uma pessoa ideal, consegui lidar bem com isso. Maria, me fala uma coisa, qual foi a maior vergonha ou humilhação que você já passou na sua vida amorosa? Fica até sem graça de falar. Foi meu ex-companheiro, ele bebe muito, aliás, não sei se ainda bebe, né, que eu larguei dele. E ele era muito ciumento, homem nenhum podia olhar pra mim, porque ele já achava que eu tava dando ousadia. Eu achei que seria só algo social e eu ia conseguir mudar ele, né? Eu achei que eu ia conseguir mudar ele, mas... Como ficou o coração para um futuro relacionamento? Ficou fechado. Ficou fechado quase um ano, só trabalhando, do trabalho para casa. Aí recentemente, vai fazer um ano, reabriu de novo e graças a Deus está dando certo. Esse dá certo. E essa pessoa, tem vício? Não, não tem vício ele. O vício dele é só socialmente, uma cervejinha lá, um final de semana, sim ou não. Com outro não foi assim também? Não, não foi. A maior vergonha que eu passei foi referente eu estar com uma pessoa ali que eu achava que era fiel a mim, mas aí foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí quando bateu no 4º ano, a pessoa não era aquilo que eu achava. Aí comecei a ficar triste com a pessoa, comecei a ficar fraco. Na época quase entrei em depressão. E aí, voltou a se relacionar? Voltei. E no caso tá ali, ela. Voltou a amar? Sim, com certeza. Aí o meu esposo tem mania de falar assim, essa aqui é a minha esposa. A outra hora ele fala assim pra mim, em vez de chamar minha esposa, ele fala assim, essa aqui é a dona de casa, entendeu? Então isso eu fico com vergonha. E você, em algum momento já fez ele passar alguma vergonha? Às vezes. Como? Que eu falo assim, aí ó, o dono do barraco chegou. Mas tipo, tudo no bom sentido, claro, né? Brincando. Ela não se dava bem e outra, ela me humilhou muito, né? Aí eu tive que separar. Tudo que eu fazia nela estava bom, né? Então, pra mim, entendeu? Você procura fazer o melhor e nada tá bom, então não tem como, né? E aí você tentou em algum momento evitar que isso acontecesse? A evitação, eu evitava porque eu saí de casa, né? Pra não ter briga, não ficar brigando, você entendeu? Hoje tá difícil, eu não confio mais, né? Então, tô sozinho e vou ficar sozinho. Foi na faculdade, gente. O que aconteceu? Meu namorado me traiu com a minha melhor amiga, POC. E eu virei meme na faculdade. Aí eu perguntei pra minha amiga se era verdade o boato. E ela falou, não, você é minha amiga, fulano de tal é meu irmão. E aí quando eu soube, aí foi péssimo, porque eu descobri por fotos. Você em algum momento achou que você poderia ter evitado? Não tendo namorado com ele, né? Eu fui dar uma chance pra um feio. Uma vez traída sempre louca, né? A gente fica com muito medo de acontecer de novo. Se acontecer novamente, aí eu não sei, gente. É perigoso perder meu réu primário. Eu passei uma humilhação muito grande aos 17 anos. Eu fui mãe. E de uma pessoa certa, que era meu noivo. E não me assumiram. A mãe dele não deixou me assumir. Depois de 10 anos de afastamento, nós se reencontrou, ele registrou o menino e hoje nós estamos juntos, moramos já há 10 anos juntos, o menino tem 35 anos e nós somos muito felizes. Hoje vocês são casados? Somos casados. E nós voltou e esquecemos de tudo que aconteceu e nós estamos juntos hoje. Qual foi a maior humilhação que você já passou na sua vida amorosa? Foi cerca de 2 anos, 3 anos, vivi um relacionamento abusivo, eu não podia fazer nada, eu não podia sair, eu não podia usar roupa, que ele criticava tudo que eu fazia. E eu não via isso. As pessoas viam e eu não via isso. Eu falava, vocês estão querendo fazer eu terminar com ele. E isso me deixou muito mal, me deixou um trauma muito grande, que tipo, eu não acredito mais em ninguém. E até chora. E isso me fez perder a minha existência na época que eu tava com ele, que eu ia fazer 1 ano e 7 meses. E ele falou pra mim, esses tempos atrás, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você então ficou com trauma desse relacionamento? Fiquei com muito trauma mesmo. Você tem esperança de ter um relacionamento? Sim, um relacionamento que me ame e que saiba cuidar.
Mas para ter um novo relacionamento com trauma não dá. Você precisa curar-se disso aí. Ficaram claramente feridas, porque só de falar do assunto ela já chora, não é? Então tem que curar isso primeiro, para que depois venha um novo relacionamento. Porque você vê, ela falou assim, eu quero uma pessoa que venha cuidar, né? E normalmente as pessoas machucadas, elas tendem a esperar isso de um novo relacionamento. Esse novo relacionamento vai me curar, vai fazer eu me amar de novo, vai me valorizar de novo, eu vou conseguir ser a pessoa que um dia fui. E não é um novo relacionamento que vai fazer isso por você. Você que tem que buscar a sua cura, você que tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho é seu, porque é dentro de você. É algo que vai acontecer dentro de você. Não tem como eu, por exemplo, resolver algo que está dentro do Renato. Eu não posso mudar o coração dele, eu não posso curar o coração dele. Entendeu? Então, não é um novo relacionamento que vai fazer isso por você. Você tem que buscar ajuda, cura. Agora, enquanto você não está em nenhum relacionamento, para que você fique bem, e aí sim, quando surgir aquela pessoa, você pode receber e dar amor. Isso é uma dica para todos os solteiros que saíram de um relacionamento, você que está aí divorciado, e você saiu desse casamento e ficaram marcas, ficaram traumas, e você está aí esperando, talvez você tem no fundo, talvez não agora, mas em um futuro, você espera encontrar alguém. Só que você pensa que vai ser encontrar alguém legal, melhor do que o anterior, é que vai curar isso em você. E não é. Se você não estiver bem, você pode encontrar a melhor pessoa do mundo. Você vai estragar o relacionamento. Então agora é o momento de você vir tratar do seu eu, tratar de você, entender o que aconteceu, fazer um balanço de tudo o que aconteceu, tirar as feridas, não é? Curar o coração e ficar bem para que aí sim você possa formar um novo relacionamento. E eu diria mais, Renato, porque nós temos visto, né, que normalmente quando a pessoa está assim machucada, ela também escolhe mal. Ela não sabe escolher. Ela atrai pessoas também machucadas. Ela atrai pessoas machucadas. Então, isso é uma das coisas principais que acontecem nas nossas palestras, que é o tratamento do interior, que nós chamamos de a reconstrução do eu. Quando você reconstrói o seu eu, de todas as feridas, não é? Os baques, os traumas que você sofreu, então você se torna uma pessoa inteira. E estando inteiro, né, você não vai precisar de mais ninguém para te completar. As pessoas vivem procurando alguém que lhes complete, quer dizer, elas estão incompletas. Você não precisa estar incompleto, você pode ser completo sozinho. É preciso estar completo e bem sozinho, para que então, quando chegar alguém, vai acrescentar a sua felicidade, vai somar. Não vai ser uma pessoa que você vai se tornar dependente dela e sem ela você não vai ser ninguém. Não. Então, se você quiser ajuda nesse sentido, as nossas palestras que acontecem às quintas-feiras, às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, tem ajudado muita gente nessa reconstrução do eu. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas agora vamos entender aí um pouquinho do histórico da Ana e do Rafael que estão aqui com a gente. Veja só que situação que esses dois passaram e como que a Ana foi um dia, literalmente, parar na lata do lixo. Foi preciso ela chegar na lata do lixo para ela olhar para o céu. Vamos lá. Você acordou dentro de uma caçamba de lixo. Como você foi parar lá? Eu tinha bebido muito e feito uso de drogas, então eu fiquei transtornada. E eu lembro que eu estava numa festa e briguei, né, com meu marido. A gente se separou, eu fiquei ali um pouco e depois eu apaguei, não sei o que aconteceu. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma caçamba de lixo. Ainda estava muito bêbada, estava com muita dor de cabeça, estava no meio do lixo mesmo, então eu estava suja. A gente acabou discutindo e eu fui para as baladas, fui curtir minha vida, porque assim, na minha mente eu sabia que quando eu chegasse em casa ela ia estar lá. Eu usava muita maconha, bebia muito, mas assim, ali
Pra mim naquela hora o culpado era ela. Eu julgava muito as pessoas, eu tinha uma condição financeira, vivia muito de status, então aquela situação era humilhante, muito humilhante. Você acordou machucado? Não, só internamente, que é pior que tudo. E quando eu voltei, eu passei de carro na frente da casa onde que a gente morava e encontrei ela lá, caída no chão, sentada, na verdade, na calçada. E eu fiquei provocando ela na hora ainda, passando de carro, provocando, tipo zoando, você tá aí, eu tô curtindo. E a gente acabou discutindo feio. No momento ela pegou uma garrafa, quebrou no chão, veio pra cima de mim. Eu buscava felicidade de bar em bar. Terminava alguma situação ali, estava numa festa, acabou aquela festa, eu procurava outra. Eu vivia uma vida louca até que eu fui parar numa caçamba de lixo. E era só mais uma festa, que a gente ia quase todos os dias, né? Aí lá eu lembro que eu encontrei amigos e aí eu comecei a beber. Eu bebia muito. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, então eu queria suprir aquilo e a cada festa era uma oportunidade nova. Foi ciúmes. Eu encontrei um rapaz que eu conheci desde a infância, nunca tive nada com ele, mas era... crescemos juntos, né? Realmente, eu era muito ciumento na época. Eu não, assim como eu sempre fui do crime, eu tinha esse negócio de, mulher minha não beija no rosto de ninguém, cumprimenta com aperto na mão, não fica muito de olhar pra ninguém. Vi a situação, não gostei, fui embora e fui curtir, tipo assim, então fica aí. Você tá tomando essa atitude, você acha que tá certo, então tá bom, então. Eu que era mais esquentada, então quando ele me cobrou, uma postura que eu tinha que ter, né, por estar com ele. E ele falou, eu vou embora. Eu falei, pode ir, tá a mais aqui. Nessa noite eu perdi a consciência. Eu não tive medo porque eu achava que eu era a Mulher Maravilha, né, que eu resolvia tudo. E eu batia de frente com ela, às vezes ela falava coisas que deixavam eu chateado. Você não é o homem da casa, porque no momento ela tinha uma condições financeiras maior do que a minha, até porque eu não poderia mostrar minha condição financeira para ela. Uma que ela já não aceitava, então já não mostrava. Então vamos dizer assim, ela que mais que bancava as coisas, atitude dentro de casa, às vezes eu, por conta de tá fumando maconha, aquela leseira, sabe? Não fazia, um exemplo, toca um chuveiro, depois eu vou. Ela ia lá e tomava atitude e fazia coisa que eu tinha que fazer, coisa que é de homem. Era normalmente eu humilhando ele. Eu xingava muito ele, falava que ele não era capaz de cuidar de mim, que ele era um moleque, que ele nunca ia conseguir cuidar de uma família, que sem mim ele não era nada. Mostrava que eu estava no controle. Eu dava tapa, soco nele, empurrava. Já cheguei a tomar uns tapas, mas assim, nada de, nossa, que absurdo, mas ela já veio pra cima de mim algumas vezes. Eu não considerava um casamento, porque... eu sabia que ele saía com os amigos dele, enfim. Ele não era um marido para mim, ele era um namorado. Porque muitas vezes ele não me assumia. Ele ia para lugares, ele ia como solteiro, que era um dos motivos também que às vezes a gente discutia. Para mim, eu considerava ela como minha mulher. Eu considerava, até porque meu sonho era ter uma mulher. Só que naquele momento, eu não me sentia o homem da relação, o marido ideal, porque eu fazia muitas coisas que um marido não faria, que era traição do quê? De respeito, traição de eu falava para ela, eu vou ali, já volto, e não voltava às vezes só no outro dia. A gente nem ficava em casa, era muito difícil. A casa da gente era uma passagem. Chegava, por exemplo, eu chegava do trabalho, porque ele não parava em emprego nenhum. A gente não tinha ali um lar. Era um lugar que a gente ia, tomava banho, às vezes se alimentava e dormia. Nessa época, ela já tinha engravidado e eu falei para ela que trabalhava de madrugada. Saía de casa às 10 horas da noite
E voltava às vezes 5h30, 6 da manhã, falava, ó, o patrão dispensou mais cedo. Às vezes teve que ficar um pouco mais tarde, porque eu ia para as baladas. Na época eu tomava conta de uma bocada, de uma biqueira, e falava para um amigo meu que trabalhava nessa empresa, que foi na onde que eu tive essa ideia, fazer uns vídeos. Ó, faz uns vídeos aí. Na época eu não tinha tatuagem no braço, eu falei, ó, faz uns vídeos aí e mostra só metade do braço só. E esse cara fazia o vídeo, mandava pra mim, barulho das máquinas, tudo funcionando, e eu mandava pra ela algumas vezes, ó, tô trabalhando. E sempre vinha com a conversa furada, nossa, hoje na empresa foi assim, foi assado. Quando eu conheci ele, foi numa festa que era regada de drogas e prostituição. Então eu sabia que coisa boa ele não fazia, né? Mas eu não sabia que era tudo aquilo. Tudo aquilo o quê? Que ele traficava, que ele... Quando a gente decidiu morar junto, ele mostrava, ele falava até pra mim que ele queria parar com essas coisas. Então eu acreditei nele. Eu posso me dizer que eu era de verdade um mentiroso. Eu enrolava ela demais ali, porque eu tinha que enrolar ela até, porque ela não sabia, então ela não poderia descobrir assim. Até porque eu nem sabia como contar isso pra ela. Eu menti pra ela, acho que uns 3, 4 anos que minha filha nasceu. E ela falava, não tem como ficar em casa hoje, amor, porque a Luísa tá com febre, que neném geralmente recém-nascido né, tem febre, essas coisas, dentinho nascendo. Eu falava, não, amor, hoje é o dia que o patrão mais precisa de mim. E aí eu sabia assim, minha filha tá doente, mas não vai deixar minha filha morrer, um exemplo. E eu ia pra biqueira e ela ficava lá. Eu lembro da minha mãe tendo que cuidar de mim e do meu irmão, pequenos. Lembro de várias vezes mudar de casa, até que um dia a gente foi morar na casa da minha avó materna e minha mãe passava muito tempo fora de casa, porque ela tinha que trabalhar e ela estava estudando para poder melhorar, né, as coisas pra gente. E era só eu e meu irmão e tinha, assim, vários tios, primos, no mesmo terreno. E eu lembro de ser abusada muitas vezes. Eu não conseguia nem falar a respeito, porque eu ficava com muita vergonha. Como eu deixei aquilo acontecer? Refletiu, assim, na minha vida diretamente. Na minha vida sentimental, porque a partir dali eu comecei a odiar qualquer rapaz que chegasse perto de mim. A minha infância, assim, na escola, meus pais meu pai era feirante, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, né? E eu estudava, só que na época eu via as pessoas com roupa de marca, tênis, essas coisas. E até pelo fato de eu ter mais 4 irmãos, então não tinha aquelas condições financeiras. E aí eu já comecei a querer ter aquele tênis. E nessa época eu conheci um grupo na escola que a gente... aquele negócio de escola, os moleques querem cabular, então vai ter que pagar um pedágio. E nesse de pedágio eles davam dinheiro pra gente para poder cabular na escola. E com esse dinheiro a gente já começava a sair, beber, porque eu queria estar no fluxo. E aí beber, conheci droga, bebida, e na onde que foi um dia que foi se você fizer isso aqui você ganha um dinheiro. E foi na onde que eu, assim, conheci a criminalidade. Era bem soberba mesmo. E isso foi o ápice, né? Quando eu estava naquela lixeira, aquilo me envergonhou demais. Mas ali eu pensei assim na podridão de vida que eu estava levando. E como pessoa, o que eu realmente estava deixando de exemplo para os meus filhos? Eu não acreditava em mim. Minha vida era ser bandido. Eu nunca achava que eu poderia ser um pai, um marido. Assim, a maior dor também foi minha filha um dia olhar pra mim e falar, creio que quem é pai, falar, pai, não acredito em você, você é muito mentiroso.
Eu já enfrentei várias coisas no crime. Polícia, enfim, o que tivesse que fazer. Mas quando a minha filha falou isso, tudo que eu passei não chega nem aos pés. Foi um tapa na cara de verdade, porque realmente ali também eu enxerguei que eu não estava sendo nem homem para minha filha, para uma criança de 5 anos de idade, eu não estava conseguindo ser homem para uma criança. Aquela capa que eu usei caiu, que eu usava durante anos. Minha vida passou assim, passou um filme. Eu lembrei da minha infância. Do jeito que eu estava ali, eu só podia olhar para o céu, não tinha outro lugar para olhar. Olha, antes de falar com a Ana e com o Rafael aqui, eu queria falar com você que está em casa, assistindo a história deles e se identificando muito, porque você talvez está vivendo assim, um amor bandido. Sabe o que é um amor bandido? Amor bandido não é necessariamente porque a pessoa com quem você se relaciona está na bandidagem, não é isso, pode até ser também. Mas há muita gente de colarinho branco, muita gente elitizada que vive um amor bandido, que é um amor que faz mal. É um amor que agride, um amor que xinga, um amor que trai, um amor que mente, um amor que traz medo para você. Tem os momentos de paixão, tem os momentos bons, mas eles são poucos e distantes entre si, porque a maior parte do tempo esse amor maltrata você. E da mesma forma que um bandido fica de trás das grades, você se sente também preso, presa a esse relacionamento que faz mal. Essa é a sua situação? Então liga para cá agora. SOS Relacionamento da Escola do Amor. Você pode ligar e falar abertamente, sem vergonha de se expor na televisão. Você não precisa nem dar o seu nome se não quiser. Ligue e fale com alguém. 11 3573 3535. Ou se preferir o WhatsApp 11 3573 3573, áudio ou texto. Vamos agora conversar aqui com a Ana e com o Rafael. Bem-vindos. Foram anos de um amor bandido entre vocês, né? Foram. Quantos anos nessa situação? Até o momento da lata do lixo? Foram 4 anos. 4 anos? 4 anos. E 10 anos de... De turbulência, né? Turbulência. Isso. E foi muito forte o que você falou, Rafael, ali, que você enxergou em um momento quando a sua filha falou, sua filha de 5 anos falou: pai, eu não acredito mais em você só fala mentiras, não é? Que você entendeu que você não era homem nem para uma criança de 5 anos, para sua filha. Sim, verdade. Eu achava que eu era homem, mas quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, eu tô... Nem a palavra moleque não se define, porque ali foi uma dor muito forte que eu senti. Porque, como eu falei, eu enfrentava qualquer coisa, qualquer dificuldade, problema, mas ali foi um momento que eu falei, não, eu realmente sou fraco. E percebi que eu não conseguia dar o amor que minha filha precisaria e a atenção que ela precisava no momento. É porque para você, na sua cabeça, pela criação, pelo meio que você vivia, ser homem era empunhar uma arma, ganhar dinheiro, estar no fluxo, como você falou, né, tirar vantagem das pessoas e tal, ser o fortão, enfrentar a polícia, a bala, isso era ser homem. Mas quando você entendeu que você não era pai, você não conseguia nem ser pai para uma criança de 5 anos, muito menos marido, ali você entendeu, talvez, ou começou a entender pela primeira vez que você não era homem. Mas também não sabia ser, né? Você não tinha referência nenhuma. Sim, verdade. Eu, na verdade, não era homem, né? Agora eu entendo que ali eu era figura macho. Como você mesmo disse, Renato, eu era um macho que ia, brigava, saía, que tivesse que sair na mão, enfim. Falava alto, mas homem de verdade eu não era. Aí foi ali que eu despertei, falei, poxa, eu não sou homem. Porque um homem de verdade, pelo menos ele dá carinho, pelo menos para sua filha. Uhum. Porque, poxa, a pessoa quer ter um filho. Quando ela tem um filho, ela não tem capacidade de dar um carinho, que é o mínimo. E eu não tinha essa capacidade de dar esse carinho para minha filha e de mostrar para ela que eu era o pai dela. Que eu era o homem, mas pai dela. Eu não conseguia fazer isso. E no seu caso, Ana, você ali quando se viu, acordou no lixo, olhou para o céu, o que aconteceu a partir desse momento? Foi realmente o seu fundo de lixo, não de poço, mas fundo de lixo, né? Foi realmente, porque eu era muito orgulhosa, eu vivia de aparência, então aquilo para mim foi o cúmulo do absurdo. Como que eu fui parar dentro de uma lata de lixo e eu
né? Não sabia nem como eu tinha chegado ali. Então ali passou um filme da minha vida e eu só tinha o céu para olhar. Ainda bem que eu tinha o céu para olhar. E você sabe, Ana, eu estava pensando aqui, muitas mulheres que têm esse comportamento de orgulho, de soberba e tal, tem também esse passado que você contou ali, né, de abuso, né, porque quando uma pessoa ela é abusada na infância dela, ela então cresce com raiva das pessoas, raiva do mundo, raiva do sexo oposto, né? Raiva de si mesma por ter se permitido, né? Ela pensa que ela permitiu, que ela deixou isso acontecer com ela. Então a raiva ali contida vai se transformando nesse orgulho também. Então a pessoa ela fica querendo mostrar que ela é uma coisa que ela não é, porque ela tem que esconder que ela está machucada, ela não quer que ninguém veja que ela está machucada. Então ela fica ali forjando aquela mulher forte, aquela mulher que aguenta, que vai lá e eu tomo, eu faço, eu vou, eu consigo. Que até né? bate no marido. Era isso mesmo. Não é? Mas você vê que atrás dessa mulher é uma mulher quebrada, uma mulher que está sofrendo muito. Estava muito machucada, muito. Era tão profundo a dor que eu sentia que eu não podia nem tocar no assunto. Então eu tinha que mostrar uma imagem de empoderada, de que era a mina, né? E realmente mostrava isso, mas quando eu estava sozinha, eu estava destruída. E essa imagem, né, que as pessoas às vezes promovem tanto nelas, né, na rede social especialmente, ela tem uma duração. Ela não porque você não consegue ser um personagem para o resto da vida, né? Porque você está sendo uma personagem, você não é aquilo, né? Então, naquele momento da lixeira, do lixo, a personagem te deu tchau, ela te abandonou e deixou sozinha ali, Foi né? isso mesmo. A sua mãe te apresentou as palestras e você veio sozinha, inicialmente, lutar por vocês. Inicialmente eu vim lutar por nós, porque ele não queria saber, falava que eu era maluca, que negócio é esse de palestra, para quê? Que não precisava de terapia, nada disso. Só que quando eu cheguei, eu vi que eu precisava de ajuda, eu consegui me enxergar. Já fazia muito tempo que eu não olhava para mim mesma. Então eu vi ali as frustrações que eu tinha, as inseguranças que eu tinha. Foi me mostrado essas fragilidades que eu tinha que eu precisava cuidar, enquanto eu achava que o problema era ele. O problema era concentrado todo nele, eu não tinha problema. Né? A não ser o dia que eu fiquei na lata do lixo, mas eu não tinha mais nenhum problema. Você só reagia, né? Você sempre justificava por que você fazia as coisas. Sim. Né? E a justificação, como eu disse no início do programa, não muda nada. Né? Exato, isso mesmo. Então, eu chegava às vezes e falava assim para ele, nossa, você não sabe o que eu aprendi hoje. Aí ele fazia assim, e aprendeu o quê? Bem grosso, sabe? Aí eu falava, caramba, como que, né? Parece que esse homem não vai mudar, acho que eu vou largar ele. Eu falava. E eu ouvia isso, né, de muitas pessoas. Não, ele não tem jeito, larga ele. Aí eu me fechei, sabe, para comentários, essas coisas, comecei a investir em mim, em ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. E isso foi me transformando até a forma de eu vê-lo, né? Então, ele vinha com umas mentiras, eu já nem me importava mais. Ele vinha com umas conversinhas fiadas, eu já não considerava mais. E sim, o tratava melhor, né? Foi difícil, não foi fácil, porque ainda tinha um pouco de orgulho em mim, mas eu já conseguia ver que eu tinha esse problema de orgulho. Então, eu consegui cuidar disso. O ruim é quando você não enxerga. Então, você fica por cima ali da situação, achando que tem que ser do seu jeito, que eu era assim, general, era do meu jeito. Então, se ele chegasse com a pontinha do pé e pisasse no lugar errado, pronto. Aí eu já esbofeteava ele, já brigava. Mas você foi mudando com o que você aprendia. Com certeza. E você foi notando essa mudança nela? O que você notou de diferente nela? Sim, eu fui notando. Eu chegava em casa das baladas,
pronto para arrumar uma confusão, porque eu estava errado, então eu não poderia mostrar que eu estava errado. Aí pronto para arrumar uma confusão, para uma discussão, qualquer coisinha era motivo de discussão. E ela lá, oi amor, ó, sua roupa tá pronta, vai tomar um banho, a comida tá pronta, enfim. Eu doido para brigar, para arrumar outra confusão, até para sair de volta. E ela vinha toda amorosa, não é assim, mas vai dar certo, amor, o carro quebrou, enfim, não, mas vai dar certo, calma, tenha paciência. E aí aquilo foi me quebrantando, porque eu não tinha argumento. O meu argumento era chegar a uma briga, mas ela já me quebrava, aí eu não tinha o que fazer, Não dava para brigar sozinho, né? Não dava para brigar sozinho. A gente sempre ensina nas palestras que toda mudança de casal começa com a mudança individual. A mudança de um primeiro, não é? Dificilmente vocês vão conseguir acertar o timing da mudança. Entenda isso, vocês não conseguem concordar nem sobre o que vão comer para o almoço. Que dirá, vamos mudar juntos. Não, vocês não vão concordar. Então alguém, normalmente, o que foi o primeiro a chegar à conclusão, a pessoa mais sábia, mais forte, mais humilde, ela deu o primeiro passo para mudar, que nesse caso aqui foi a Ana. Ela veio sozinha às palestras, começou a mudar. E essa mudança, ela leva fé porque, por exemplo, ele acabou de dizer que ele chegava das baladas, quer dizer que você estava vindo às palestras, lutar pelo seu casamento e o seu marido estava na balada. Estava ficando pior. Quer dizer, é preciso fé, é preciso crer naquilo que você está fazendo, que lá na frente vai dar certo. Agora você não está vendo o resultado, mas lá na frente você vai ver. E você viu isso, não é? Sim. Porque chegou um momento que ele quis acompanhá-la. Sim, o mais interessante, igual o senhor falou, eu me tornei uma pessoa feliz, sozinha. Eu já não dependia mais desse relacionamento, igual dos anteriores, que eu era dependente emocional, me submetia a várias situações porque eu não conseguia, eu não podia ficar sozinha. Como que eu ia ficar sozinha, né? E a mesma coisa era com ele. Então, eu aceitava antes as coisas assim, meio que fazia vista grossa. Por quê? Porque eu tinha uma dependência emocional em cima dele. Quando essas mudanças foram acontecendo através das palestras, pronto, eu já estava legal. Então, assim, se ele estava lá, eu estava bem. Se ele não estava, eu estava bem. Então, poxa... Aí ele deu conta que se não corresse atrás, ele ia ficar para trás. Exatamente. Aí você veio, Rafael. Sim, no momento eu não aceitava, porque não só eu, como qualquer homem, eu acho que qualquer pessoa, na verdade, ela não aceita aquela palavra, não, você está errado, não é assim. Então eu não aceitava, eu falei, não estou errado, até porque eu vivia numa vida que eu fazia o certo, o errado se tornar certo, a vida que eu vivia. Então eu não aceitava. Mas foi na onde que eu comecei a ver a mudança. Falei, não, eu sou obrigado, sabe? Quando você engole seco. Falei, não, eu sou obrigado a aceitar que realmente ela mudou. Porque pra mim a mudança era o quê, Renato? Era ela ter um carro novo, roupa nova. Eu falava, mas você mudou de que jeito? Você não tem a roupa nova, não tem um carro novo? Falava assim, você não comprou nem um sapato novo? Que mudança que é essa? Mas eu tava vendo, só que eu não queria aceitar. Eu queria ver a mudança por fora. Mas por dentro ela já tinha mudado, porque ela tava me tratando de outra maneira. E foi na onde que, assim, eu, por persistência dela, me mostrando que realmente, como teve uma mudança para ela, tinha para mim. Aí um dia eu falei, não, eu quero ir, quero conhecer. E foi na onde que eu conheci tudo que era falado ali, eu ouvia. E como eu me lançava no mundo, eu comecei a me lançar nas palestras, ouvindo, obedecendo. Não é fácil, é difícil, mas assim, o resultado ele vem. Porque tudo que você quer, você consegue. O que você mudou em resultado do que aprendeu? Eu mudei muito. Agora, eu posso dizer que eu sou um pai, sou um marido. Em relação a tratar bem a minha esposa, até minha mãe mesmo, eu não tinha muito respeito. Eu desrespeitava ela, ela falava de uma maneira, eu exaltava a voz. Hoje em dia eu sou um filho, sou um marido, um pai para minha filha. Bebidas e drogas, vício, criminalidade, tudo isso acabou? Acabou tudo. Isso daí acabou que hoje em dia eu tenho até nojo. Hoje em dia o meu prazer é poder falar para aquelas pessoas que tem uma saída, porque teve para mim. Eu não acreditava em mim mesmo. De tanto eu ouvir que não tinha saída, eu também coloquei aquilo dentro de mim. Não consigo. Mas hoje em dia, graças a Deus, não tenho vontade, desejo.
Nada, pelo contrário. Há quanto tempo que você tem essa Já mudança? vai fazer 5 anos, é. 5 anos, hein? Então não foi ontem, não, nem semana não passada. está tendo uma boa fase. Sim. É uma mudança real, uma mudança que está aí. O Rafael hoje trabalha de forma lícita, os dois são uma família, com a família toda. Cuidam bem dos seus negócios, dos seus casos familiares. Tudo agora está no seu devido lugar. Por quê? Porque primeiro colocou-se a cabeça no lugar. E você pode fazer isso também. Começa como? Com uma decisão. Eu vou buscar essa ajuda, como a Ana fez, ainda que sozinho, em primeiro lugar. Veja só como acontecem as palestras e você já pode fazer planos para começar nesta quinta-feira, estar conosco aqui no Templo de Salomão. A infância um dia acaba. Brinquedos, mimos, brincadeiras são deixados para trás. Mas os traumas infantis, esses, quando existem, ficam. Desde muito nova eu sofria muito, né? Com complexos, Assim, eu era uma criança muito triste, eu perdi o meu pai, eu tinha apenas 6 anos de idade. Então eu deixei isso tomar conta de mim. E ali eu pensava, já que eu não tenho um pai, uma figura paterna, eu preciso de atenção de pessoas, né? Da figura masculina. Então, às vezes, qualquer pessoa que me desse um pouquinho mais de atenção, um rapaz, eu já achava que já era o suficiente para mim. Desde muito pequeno, meu pai e minha mãe tinham se separado. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu perdi minha figura paterna e eu me fechei no meu mundo. Mariane e Lucas, traumas adquiridos bem antes dos dois se conhecerem, acabaram cobrando um preço na vida de casal. A gente foi tomar um café juntos para conhecer melhor essa história. E quando apareceu o Lucas na sua vida? Ele era mais tímido e eu já tinha minhas amizades, digamos assim. Então, eu via ela como uma pessoa inalcançável, que eu falo, não, ela é muito bonita, ela nunca vai chegar e conversar comigo. Ela era a popular da turma, vamos dizer assim, né? Sim. O que você não sabia é que por dentro, Mariana estava sofrendo, né? Exato. Do namoro para o noivado e finalmente casamento foram só alguns meses. Nós começamos querendo fazer tudo da melhor forma possível. A gente quis fazer uma festa legal, a gente quis morar num lugar legal. Então a gente começou a se endividar com isso. Eu saía, eu queria comprar tudo. E aí a gente não tinha condições e ele falava não e eu comprava. Ele falava não e eu fazia. Então a gente começou, ele já não me ouvia mais porque eu não dava ouvido para ele. Então ele começou a fazer do jeito dele também. Aí ele já saía com os amigos dele, não me falava. Aí vocês se separaram. Quem é que falou? Chega. Eu falei, olha, pra mim não dá mais, a gente não vai dar certo, é melhor a gente se separar enquanto tem tempo, porque a gente só tinha 6 meses de casado. Na hora eu fiquei destruído, mas eu queria mostrar que eu era mais forte, então eu falei, tá bom, você quer separar? Tudo bem. Peguei minhas coisas e saí. O começo da cura de qualquer casamento é começar a ficar bem. Pão sem manteiga, café sem leite, tem certos casais que são inseparáveis. O pão sem manteiga fica seco, o café sem leite perde aquela suavidade, aquela cremosidade. Claro, eles podem ser servidos separadamente, mas não fazem muito sentido. Que nem o casal Mariane e Lucas. Eles já sentiram um gosto amargo da separação, mas hoje tem a medida certa de uma vida simples e saborosa. Como café com leite e pão com manteiga. Tem coisa melhor? Com certeza não. Quando a gente se separou, eu falo que a gente teve tempo para ver a burrada que a gente estava fazendo. Foi preciso separar para entender. Foi. Porque quando a gente estava ali naquela situação, a gente não conseguia enxergar. Qual o papel das palestras nessa mudança toda? Foi fundamental, porque apesar de tudo, eu não deixei de fazer as palestras e o meu esposo também não. E ali eu comecei a ver, poxa, eu errei nisso com o Lucas, eu fiz isso de errado com ele também.
Então já aquela raiva que eu tinha dele, sabe? Aquela mágoa, aquele sentimento ruim, saiu. Então eu já olhava ele com outros olhos, mesmo a gente não se falando mais. Para você, qual foi a lição mais marcante? Eu focava sempre em tentar apontar o erro dela para ela melhorar, mas nunca no meu. Nunca focava em olhar para mim e falar, tá, o que tem de errado comigo? Aí depois disso, eu comecei a olhar realmente o que tem de errado comigo e foi onde eu consegui achar diversos erros que eu pude ir consertando com o tempo. Cada um viu que estava diferente depois das palestras, né, que aprendeu bastante com os professores da palestra. Então, depois disso, a gente falou, vamos se dar uma nova oportunidade. Aí sim a gente começou a engatinhar novamente, a gente conversou, depois a gente começou a namorar novamente, noivou novamente e depois casamos novamente. As reuniões são válidas tanto para casais como para solteiros, como é o caso da Andréia, que vai tomar um café comigo aqui e falar da experiência dela. Andréia, você já frequenta há um bom tempo. Como é que é a Andréia de antes e de depois da terapia do amor? Tinha complexo de inferioridade, então eu tinha uma tendência a me envolver em relacionamento tóxico. Com gente errada. Com homem errado, né? Foi então que a Andréia decidiu, ela precisava de ajuda e procurou a terapia do amor. Hoje eu posso falar que a Andréia se ama. A terapia do amor deixou que lição para você? Acho que é necessário a gente ter um professor para ajudar. Ela começa a falar para ela mesma que tá bom, que tá bom, tá bom, e ela começa então crer que tá bom, né? Mas não tá bom. Não é legal. Não é legal porque você sabe que quando você precisa, você não tem. Quantos ensinamentos tivemos aqui hoje, não é mesmo? A terapia do amor está aberta para casais e para solteiros também. E você é nosso convidado toda quinta-feira, 8 da noite. Estacionamento, escola bíblica para as crianças, entrada, tudo gratuito. A gente te aguarda lá. Quer você seja casado, esteja em um relacionamento ou esteja sozinho, se você assistiu aqui à programação e se identificou com as pessoas que estão vivendo situações semelhantes ou viveram como você está vivendo hoje, mas elas conseguiram encontrar um caminho e você também acredita que pode encontrá-lo. Então, seu primeiro passo é decidir. Nesta quinta, eu vou. Então venha participar conosco, quinta-feira agora, dia 15 de maio, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Todos são bem-vindos, não importa de onde você vem, e você vai achar as portas abertas e tudo gratuito para você, para facilitar o seu aprendizado, e se você ouvir e colocar em prática, vai dar certo para você também. Bom, Ana e Rafael, muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns pela fé e a coragem. Obrigada. Tá bom? E nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima com mais Escola do Amor para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.